consegue acessar a nossa correção da prova? Pô, você perguntou essa pessoa mais apropriada para te responder, cara. Ah, não, porque você falou agora da inconsistência, aí eu fiquei na dúvida. É, realmente eu não sei. Você Eu pode acho ver que isso não com TI, consegue, não. né? Eu acho que não consegue, não, porque eu também já tentei retornar Pois na é, prova e ela está fechada. É. é, Então, assim, eu- eu sou a, teve até um pessoal do quinto que tava falando que liberou gabarito, eu sou a, e aí eu não, sou a não pior, conseguiram acessar nenhum gabarito. eu sou a pior pessoa para te dar essa orientação. Mas eu vou verificar que realmente eu percebi inconsistência no percentual. Não tem como dar o percentual que deu, você está entendendo? Pela forma com que eu elaborei a prova. Então, assim, eu vou fazer uma revisão disso aí, vou conversar com a professora Maria Fernanda para ela tirar umas dúvidas que eu tenho, né? Para a gente retomar a brincadeira, né? Porque senão não dá. Então, queridos, vamos lá. Vocês estão vendo aí o slide furto? Sim, sim. Beleza. Então, a gente vai começar a falar hoje dos crimes contra o patrimônio, não é? Esses crimes contra o patrimônio, né? O bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio. O que é o patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, né? Que tem valor econômico. Né? Você pode ter vários bens, né? Mas aqui eu estou me referindo aos bens que têm um valor econômico, né? Que tem um valor financeiro, econômico. Né? E o importante é que o patrimônio, você tem bens que são móveis, você tem bens que são imóveis. Né? E o Código Penal, ele faz essa distinção. Ele começa a proteger os bens móveis e chega uma hora que ele faz a proteção do bem imóvel também, mas de forma diferente. Né? Então, nós vamos começar a ver, né, a partir do artigo 155, começa com o crime de furto, e eu queria dizer a vocês que esse aqui é o crime mais importante para o estudo. Não é obviamente que todo crime é importante, mas para o estudo dos crimes contra o patrimônio, esse aqui acaba sendo o crime mais importante. Por quê, Ricardo? Porque daqui se vai tirar conceitos que vão ser aplicados a vários outros crimes contra o patrimônio. Não é? Por exemplo, o conceito de coisa móvel vai ser usado não só no furto, mas também no roubo. Não é? O conceito de subtração vai ser usado aqui em outros tipos penais. Né? Então, esse crime aqui é o crime que a gente acaba dando muito mais atenção e faz uma análise muito mais detida dele, e os demais a gente vai de forma mais rápida, justamente porque a gente já vai conter, né, os conceitos e os elementos é, que vão ser suficientes para compreensão dos demais crimes. Né? Tudo começa dessa matriz aqui. Então, você tem aqui no artigo 155 do Código Penal o crime de furto, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Né? Né? Subtrair é retirar, e é o verbo que a gente vai trabalhar aqui. Né? Subtrair é retirar. Então, a gente retira aquela coisa alheia móvel do patrimônio de alguém, né? Para ele ou para outrem. Diz aqui, ó, subtrair para si ou para outrem. Né? Por que essa, essa, essa justificativa aqui, né? Subtrair para si ou para outro? Justamente porque aqui você fecha aquela possibilidade do sujeito assim, eu peguei sim, mas não era para mim não, era para fulano. Né? Não existe essa possibilidade. No furto é subtrair para si ou para outro. Né? E subtrair o quê? Coisa alheia móvel. Então, o objeto do crime é coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel, queridos, coisa alheia móvel, obviamente, que tenha o quê? Valor econômico, não é? Valor que possa ser traduzido, valor econômico. Então, vamos começar a falar um pouquinho desse que é coisa alheia móvel, né? Você vai trabalhar aqui o mesmo conceito
de coisa móvel que você trabalha lá no direito civil? Não. O direito civil ele tem uma conceituação muito mais específica sobre o que vem a ser o bem móvel e o bem imóvel. Não é? Por exemplo, natureza jurídica da vaca, um semovente, para nós é uma coisa móvel. Não é? Então, assim, aqui não se discute a natureza das coisas com tanta técnica como no direito civil. O que é móvel para a gente é aquilo que pode ser retirado de alguém, que pode ser transportado, não é? Sem alterar a sua natureza, a sua substância, a sua condição. Não é? Então, por exemplo, uma casa é um bem móvel ou um bem imóvel? Depende. É óbvio que aquela casa que está fincada no solo é um bem imóvel, mas aquela casa, por exemplo, pré-montada de madeira que está em cima do caminhão, pode ser, para nós, será um bem móvel, que pode ser objeto do crime de furto. Não é? Enfim, então assim, aqui se relativiza muito esse tecnicismo do direito civil sobre o que vem a ser coisa alheia móvel. Né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Né? Vamos lá. Olha só. O cadáver. Né? O cadáver. O cadáver, por exemplo, ele pode ser objeto de furto. Imagina que o sujeito ele quis fazer um ritual de magia negra, né? Aí ele pula lá no cemitério, né? E subtrai lá um cadáver, né? Ou parte do cadáver, né? Nesse momento, eu posso estar falando em crime de furto? O que vocês acham? Não está mais para sequestro, não? Pô, sequestro, parceiro. Sequestro de cadáver. Pô, peraí, vamos aterrissar um pouquinho. Sequestro? Sequestro não, por favor. Sequestro de cadáver não. Vamos lá, eu quero perguntar para vocês se isso é um furto do 155 do Código Penal. Professor? Oi. Você pode repetir a pergunta que eu peguei na metade, cortou? O sujeito quer fazer lá um ritual de magia negra, ele pula no cemitério, não é? E subtrai lá um cadáver, por exemplo, ou parte de um cadáver. Eu posso dizer que houve um furto? E aí? Temos um furto ou não? Rapaz, agora você pegou aí, hein? Olha, você vai ter que... O primeiro exercício que você vai ter que verificar é se eu posso considerar o cadáver uma coisa alheia móvel. Cadáver é coisa alheia móvel? Eu acho que é. Não é para estudo também, nas instituições? Não. Cadáver não é coisa alheia móvel. Cadáver, a palavra cadáver é uma aglutinação. Significa carne dada aos vermes. Cadáver não pertence a ninguém. E aí, Ricardo, como é que fica? Você tem um crime lá no CP, do crime contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. Você tem lá o crime no artigo 211 do CP, que é o crime de subtração de cadáver. Vejam que não está nos crimes contra o patrimônio. Né? Agora, vamos lá. E se eu quero fazer essa magia negra lá, quero pegar lá um cadáver, uma parte dele, né? E em vez de ir no cemitério, entrar lá no hospital, lá na faculdade de medicina, né? Lá no necrotério, né? Onde os alunos ficam lá estudando os cadáveres, e retirar um cadáver daquele lá. Qual será o crime? Aí é furto. Furto. Porque nesse exemplo, o cadáver ali faz parte do patrimônio da instituição de ensino. Está ali
destinado ao ensino dos alunos. É. Então, vejam, primeira coisa, você tem que analisar se o que você está falando pode ser encaixado dentro do conceito de coisa alheia móvel. Agora, vamos lá, uma outra situação bem interessante. Tá? Vamos imaginar que agora o sujeito ele não queira furtar o cadáver ou parte dele. Ele vai pular lá o cemitério, vai violar a sepultura e vai retirar a roupa, o relógio, o óculos, não é? Dente de ouro do cadáver. Não é? E aí, nesse caso, eu posso falar que aí, nesse caso, houve furto? Não é violação de sepultura, é isso? Eu quero saber se nesse 210? caso, eu quero saber se nesse caso houve o furto, sim ou não, e por quê? Então, eu acho que não, porque não pertencia a ninguém, visto que o cadáver, né, não pertence a ninguém. Ou se o cadáver não pertence a ninguém também, nada que está com ele pertence a alguém. Porque quando a pessoa morre, extingue também a personalidade civil, que é a capacidade de direitos e deveres, não é assim? Então, ele não tinha mais propriedade nenhuma, ele morreu. Né? Então, aqueles bens que estão com cadáver ali, não é? Não pertence, não é coisa alheia, não é coisa de ninguém. Não é? Então, nesse caso, nós vamos ter o crime de violação de sepultura, que é o artigo 210. Violação de sepultura, não é? Que diz assim, eu vou até ler para vocês, 110, violar ou profanar sepultura ou urna funerária. É crime aqui, não é contra o patrimônio, é crime contra o respeito aos mortos. Agora, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Já chegaram no cemitério, vocês já viram, né, aquele mausoléu, não é? Que é aquela casinha que tem um portãozinho de grade, que tem um cadeadozinho, uma correntezinha trancada, não é? E lá dentro tem porta-retrato, tem candelabros de ouro ou de prata, não é? Então agora o sujeito ele faz o quê? Ele vai lá, quebra aquela corrente, entra e subtrai aqueles porta-retratos de porcelana, que são caríssimos, né? Ou então esses candelabros, essas coisas assim, não é? Nesse caso aí, qual vai ser o crime? Aí vai ser furto. Aí vai ser furto. Porque nitidamente aquilo ali não pertence ao cadáver, pertence aos familiares que colocaram ali, né, para cultuar a lembrança do ente querido. Né? Então, vejam que o que é coisa alheia, se é furto ou não, depende da análise do caso concreto. Um objeto pode ser coisa alheia móvel num caso e pode não ser no outro. Então, aqui cabe ao intérprete fazer essa distinção. Agora, vamos lá. E o sujeito que pratica isso aqui, ó, na direita aí, quem que é esse personagem que vocês estão vendo aí, ó? Mais conhecido como gato. O que é o gato, queridos? Olha só que emaranhado de fio no poste aí, ó. Tu acha que a Light ia fazer um negócio desse? Olha a cara do gatuno em cima do muro olhando para você. Olha, nós temos aqui, né, no parágrafo 3º do 155, né, a coisa móvel por equiparação. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, o que o legislador faz? Ele cria uma coisa móvel por equiparação. Porque energia elétrica não é coisa móvel, não é bem móvel, né?
mas é por equiparação. E olha, não só energia elétrica, mas também energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Não é? Então, o que é o gato? O gato é o seguinte: o sujeito, ao invés de pegar a energia elétrica, né, que vem da rede pública, passar pelo relógio medidor da casa, né, que vai verificar o quantum do gasto, e aí liberar a nota, né, dar, né, o valor a ser pago. O que ele faz? Ele não passa pelo relógio, ele tira direto do poste e joga direto na casa dele. Não é? E aí você tem o quê? Furto. Furto. Subtrair para si ou para outro. Coisa lei móvel. A lei diz que a energia elétrica é equiparada à coisa móvel. Não só a energia elétrica, a qualquer outra energia, não é, que tenha valor econômico. Não é? Agora, tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Por quê? Subtrair a energia elétrica sem passar pelo relógio medidor é estelionato. Perdão, é furto. Agora, a alteração do relógio medidor por meio de fraude é estelionato. Estelionato que está no artigo 171 do CP. Toma cuidado com isso. Como assim, Ricardo? Se eu coloco lá um ímã, algum objeto que vai retardar, que vai alterar a medição para fazer com que a pessoa pague menos do que ela usou de fato na luz, aí, queridos, já não será mais furto, será estelionato, que é obter para si ou para outro vantagem ilícita mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Tá bom? Então, tomem cuidado com relação a isso aí. Teve um caso em São Paulo muito interessante, né? O sujeito criava tinha um gado extremamente caro, né? Não sei se é o Angus, enfim, não lembro qual é a raça do gado. E o sujeito, ele tinha lá o touro e ele vendia o sêmen do touro, né? Então, você vende o sêmen do touro, você ganha muito mais do que vender carne, né? E o que o vizinho fez? O vizinho fez o seguinte: pegou lá a cerca, não é? Cortou a cerca, botou a vaquinha dele para dentro e deixou a vaquinha cruzar com o touro, né? O touro, pela primeira vez, viu uma vaquinha, ficou todo feliz, né? Porque até então ele via lá um objeto para colher o sêmen, né? Foi uma alegria danada para o touro, né? Tadinha, a realização de uma vida inteira, né? E a vaquinha voltou de lá grávida do touro, né? E eu pergunto para vocês, qual é o crime desse caso aí? O que vocês acham? Esse exemplo foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. Seria estelionato, porque ele teve a vantagem ilícita e usou de artifício árdio. Ardil? Não. Ardil. Não. Qual foi a fraude? A fraude foi cortar a cerca, ué. Mas desde quando? Isso é furto, não é furto, não? É furto, mas aí tem que ser coisa alheia móvel, né? O esperma do touro, ele tem personalidade jurídica? Como é que fica essa situação aí? Eu tenho que entender que para ser furto tem que subtrair coisa alheia móvel. E aí? Então, mas quando o dono
Ele tem o touro, ele tem tudo que está no touro. É. Inclusive os frutos. Inclusive o sêmen do touro. É dele. Comprou. Eu também acho. Alguém discorda? Queridos, para não ficar entrando na discussão de quem que é o sêmen, se é do touro ou se é do dono do touro, o Tribunal de Justiça diz o seguinte: furto de energia genética equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Né? Então ele equiparou a energia com valor econômico à energia genética. Né? Melhor do que ficar verificando aí. Já pensou 3 desembargadores discutindo a quem pertence o sêmen? Se é do touro ou se é do dono? Né? O dono comprou o touro, mas quem produz o sêmen é o touro, não é o homem. A quem pertence? Né? Então, assim, muito mais fácil trabalhar com a ideia da energia genética. Né? E aí foi furto, equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Tá bom? Então, jurisprudência, Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá ok, queridos? Fiquem atentos com relação a isso aí. Outra coisa, já que a gente está falando de crime contra o patrimônio, não é? A gente tem que atentar para uma coisa. Né? Que o objeto tem que ter valor econômico. Não é? Então, por exemplo, o sujeito nunca foi no mar, né? Aí ele conseguiu pela primeira vez ir no mar. Aí ele chegou lá, eu vou guardar de lembrança um caro dessa areia aqui. Aí ele vai lá, pega uma garrafinha, enche de areia e leva para casa de lembrança. Ele praticou furto? Sim ou não? Não, Por que não? a rigor não, porque não tem valor econômico a areia. Da praia é um bem comum a todos nós. É isso aí. É um bem comum, não é? Agora, vamos imaginar que o sujeito lá, o artesão lá, ele pega a areia, não é? Coloca lá a anilina, vai fazendo desenhozinho, né? Desenha lá a nuvem, na areinha e tal, e coloca lá assim para vender R$ 5. O sujeito passa, pega aquilo, joga na bolsa e vai embora, já passou a ser furto. Por quê? Porque eu empreguei valor econômico àquele bem. Né? Empreguei valor àquele bem. Tá bom? O parágrafo 1º, sim, vamos começar a falar mais coisas aqui. Né? Quando que esse crime vai se consumar? Né? O furto se consuma quando? Né? De acordo com o STF, o entendimento atual é a partir do momento que ele tem a posse, ainda que por breve momento, do objeto, já constitui a consumação do furto. Né? Eu gostava mais do entendimento anterior do STF. O entendimento anterior do STF era muito mais interessante, porque dizia o seguinte, que o furto ele se consumava quando o agente exercia a posse mansa e pacífica do bem. Trabalhava, portanto, com a teoria da inversão da posse. Né? A partir do momento que o bem saísse da esfera de vigilância da vítima, entrasse no patrimônio do bem e ele exercisse a posse mansa e pacífica do bem, nós teríamos o crime de furto consumado. Só que recentemente o STF mudou esse entendimento. Ainda que por breve momento o sujeito tenha a posse do bem, já configura o furto. Então, por exemplo, o sujeito pegou lá o celular da pessoa, saiu correndo, não é? E foi pego logo depois, já é furto consumado, e não tentativa de furto. Tá? Então,
é um entendimento que eu particularmente não gosto. Eu acho que o furto, depois que não só sai da esfera de vigilância, não é? Mas também o sujeito consegue exercer a posse mansa e pacífica do bem. Esse era o entendimento esposado pela maioria da doutrina. Mas o STF veio na contramão e quem dita a regra são eles. Não adianta ficar batendo de frente porque vai perder. Né? Aí vem o parágrafo 1º e fala do furto noturno, que na verdade é um furto majorado. Né? E aí diz, ó, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Queridos, por que esse aumento de pena? Porque durante o repouso noturno, não é, há uma diminuição da vigilância. Né? Há uma diminuição da vigilância. E aí o que acontece? Fica mais fácil para o sujeito praticar o crime e mais difícil para a vítima proteger o seu patrimônio. Isso aumenta a reprovação do crime. Não é? Então, por isso existe esse aumento de pena. Mas vamos lá. A lei fala furto praticado durante a noite ou durante o repouso noturno? Durante o repouso noturno. Não é? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Não é? O sujeito ele é igual o vampiro. Ele dorme o dia inteiro e gosta de trabalhar à noite. Ele é escritor de livros, por exemplo. Então ele dorme o dia inteiro e à noite ele fica trabalhando, digitando lá, fazendo o trabalho dele. E nessa hora que ele estava trabalhando na sua casa, o sujeito entra pelos fundos lá e subtrai os bens. Né? Nesse caso, eu posso dizer que houve esse furto do parágrafo 1º, furto praticado durante o repouso noturno? Se levar ao pé da letra o que diz, não. Que o repouso é noturno, é diurno. Se levar ao pé da letra, né? E aí, gente? Veja bem, o que acontece? O STF ele trabalha com a seguinte ideia. Olha, o que se protege não é o efetivo repouso, mas é o horário destinado ao repouso. O que você faz desse horário, mas o horário do repouso é respeitado. Então, à noite, se você estava acordado, se você estava dormindo, se você estava namorando, se você estava digitando, se você estava vendo porcaria na internet, não tem problema. Se o sujeito utilizou esse horário para praticar o furto, né, tem um aumento de pena. Né? Agora, a jurisprudência, ela não trabalha de forma tão rígida isso, não. Tá? A jurisprudência ela não trabalha de forma tão rígida isso, não. Ela admite uma variação, uma flexibilização. Como assim? Vamos imaginar o seguinte: o sujeito à noite está dando uma festa rave em casa, do tipo Projeto X, uma festa fora do controle. Não sei se vocês já assistiram, o filme Projeto X, uma festa fora do controle. É um filme maravilhoso, vocês deveriam assistir, porque eu me divirto com aquele filme. Alguém aí já viu? Eu já vi. Putz, Eu já vi também. Maravilhoso, cara. Como que eu já vi umas 4 Dá vezes. mais de 1000 pessoas na casa do cara. Muito mais, cara. Era uma festinha pequenininha e o negócio vira um rendezvous de uma magnitude assim extraordinária, mas aí dá de tudo. Para mim, a melhor parte do filme é quando eles quebram o anão de jardim. Né? Depois, quando vocês verem, vocês vão lembrar disso que eu estou dizendo a vocês. Imagina se naquele momento ali do Projeto X, o cara pega lá um relógio lá que ele acha, né, e coloca no bolso e vai embora. Será que eu poderia, naquele caso ali, falar que o furto foi durante o repouso noturno? Creio eu que não, né? Então vejam que existe, né,
uma flexibilização da jurisprudência com relação a isso, né? Tem que ser uma interpretação do caso concreto. Em regra, é o horário noturno, né? Em regra, mas admite algumas flexibilizações. Depois vem o parágrafo 2º para falar para a gente do furto privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena, que diz aqui, ó, se o criminoso é primário, então, primeiro requisito, ele tem que ser primário. É de pequeno valor a coisa furtada. Então, primário é aquele que não tem contra si nenhuma... Olha, mas o primário é aquele que não é reincidente. Ele pode ter até alguma condenação transitada em julgado anterior, mas que tenha passado mais de 5 anos. Aí ele tem antecedente criminal. E aqui está falando em primariedade. Então, o primário é aquele que não é reincidente. E é de pequeno valor a coisa furtada. Não confundir pequeno valor com valor insignificante. Não é o sujeito que pega lá uma balinha do supermercado e coloca no bolso. É pequeno valor. E aí vem o problema, né? O que é pequeno valor? Eu tenho que levar em consideração a condição econômica da vítima. Então, por exemplo, o Silvio Santos tem um Fusca lá na garagem, lá que ele gosta daquela porcaria. O sujeito que furtou um Fusca do Silvio Santos. Insignificante. Será que é assim? Não. Será que é pequeno valor? Também não. Qual é o critério? A jurisprudência tem trabalhado com a ideia seguinte, que o pequeno valor aqui é aquele valor que não excede a um salário mínimo vigente no país. Não é? Então, assim, se for um objeto, pouco importa de quem. Né? Agora, se é de até um salário mínimo, você pode dar essa diminuição de pena aqui. Né? Então, o juiz pode substituir ainda a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Né? Cuidado, porque aqui ele vem falando a palavra pode. Ó. E aí você pode pensar que é uma faculdade. Não é uma faculdade. Está aqui embaixo. Ó. Desde que cumprido todas essas exigências legais, é um direito subjetivo do réu. Né? E não meramente uma faculdade do juiz. Tenho falado reiteradamente aqui como é que se interpreta a lei para vocês. A lei se cria um benefício, institui requisitos, uma vez concluídos os requisitos, nasce um direito. Né? Se nasce um direito de um lado, existe um dever do outro. Então, o que é abaixo de um salário mínimo e o que é acima do insignificante, não é de pequeno valor. E aquilo que é insignificante, você trabalha o princípio da insignificância, exclui a tipicidade e o fato passa a ser, portanto, o quê? Atípico. Ok? Então, antes que eu me esqueça, a gente vai falar muito de furto aqui, mas existe um furto que ele está no outro artigo, que é o 156, que é o furto de coisa comum. Nós vimos que para ser furto tem que subtrair coisa alheia. E se o agente subtrai aquilo que é dele mesmo, hein? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Tu emprestou um objeto seu, né? Uma caneta daquelas caras, né? Emprestou para um amigo
E aí você está pedindo de volta. Você está pedindo de volta e ele não está te devolvendo. E você faz o quê? Você, belo dia, né, entra às escondidas na casa do sujeito e pega de volta a sua caneta. Não é? Aí vem a pergunta que eu quero fazer. Eu posso falar que houve furto? Sim ou não e por quê? Houve furto, sim ou não, ou por quê? Vocês estão aí, gente? Eu estou sem internet aqui. Não, eu tô aqui, eu tô pensando. Tá pensando. Então, tudo bem. Eu tô aqui pensando também. Eu tô Beleza. pensando, porque, Isso, vamos porque pensar. assim, a grosso modo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é crime. Não importa, mas a coisa alheia móvel pode ser sua, mas você está subtraindo. Ué, se é coisa alheia, como é que Não, pode se ser a sua? sua não é alheia. Não, sei lá, é confuso. Eu não consigo Não é confuso. raciocinar. Simplesmente não é. Parece que seria esse artigo que o senhor colocou na tela, né? Se a pessoa detém a posse naquele momento, você emprestou. Cuidado, cuidado. Veja bem. Coisa alheia móvel é aquilo que não me pertence. Se é meu, não é coisa alheia móvel. Se não é coisa alheia móvel, então não é furto. Pode ser o artigo 345 do CP, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Não é? Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, ainda que legítima. Está ali embaixo nos comentários, 345, exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões. A pretensão dele era legítima, não era? Ele quer o que é dele, a caneta dele, só que ele não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Ele não pode simplesmente entrar lá e pegar, não é? Agora, diferente é o caso aqui, porque aqui ele vai subtrair, aí diz, olha, o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para a outrem a quem legitimamente detém a coisa comum. O que é a coisa comum? A coisa comum é aquilo que é meu, mas não é só meu. É meu e do meu sócio. Então, por exemplo, nós compramos lá uma bicicleta, eu dei a metade e o outro amigo deu a metade. Então, cada um tem direito de uso na proporção do que pagou. Aí, muito bem. Eu tenho que respeitar o momento que ele tem a posse e ele tem que respeitar o momento que eu tenho a posse. Então, naquele momento ali que ele estava com a bicicleta, no momento em que ele estava com a bicicleta, ele tinha o direito. Eu fui lá e subtraí. Subtraí coisa alheia, mas não é só alheia, é alheia e minha também. A lei criou um furto diferente para essa hipótese, justamente para não misturar com o 55, que é um 56. Então, subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Então, a coisa pertence a A e B, mas estava no uso de B. A foi lá e subtraiu. É o furto de coisa comum. É um outro furto, não é o do 155, é o do 156. Aí você tem aqui, parágrafo 1º, somente se procede mediante representação. Só se a outra parte quiser, é que o Ministério Público inicia a ação penal. E diz aqui, não é punível a coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota de que tem direito o agente.
Então, vamos imaginar que a sociedade tem o valor de 100 mil. E tem lá o valor no cofre de 100 mil, que 50 mil pertence a A e 50 mil pertence a B. Então, ainda que esse cofre esteja com A e eu fui lá e tirei, aí eu, B, fui lá e tirei já exatamente aquilo que eu tinha direito, não tem furto de coisa comum, porque eu não retirei aquilo que era do outro. Tá bom? Então, tomem cuidado com relação a isso aí. Tá? Furto de coisa comum é um outro furto. Temos aqui também, olha, o furto famélico. Furto famélico. Já ouviram falar no furto famélico? Furto famélico, queridos, é o estado de necessidade. A pessoa está com fome, vai morrer de fome e subtrai para comer, para se alimentar. Chamamos furto famélico. Sujeito está no desespero. E aí, tá bom, Ricardo. E aí, o que acontece com ele? É absolvido? É crime? Não é crime? Não, aí nesse caso você vai trabalhar o que? O estado de necessidade. Que vocês estudaram lá em Penal 1. O jeito está em estado de necessidade. O furto famélico é exatamente um estado de necessidade. Furto de uso. Furto de uso. O que é o furto de uso? Furto de uso, queridos, é aquela situação em que eu vou furtar, eu vou me assenhorar de um objeto momentaneamente e depois vou devolver à pessoa. Por isso chamamos de furto de uso. Eu vou pegar aquele objeto, vou usar e depois vou devolver. Então o sujeito comprou aquela bicicleta, né? De 10 mil reais. A moda agora é bicicleta, não é? O cara comprou uma bicicleta de 10 mil reais. Aí o cara fala assim, ele não deixa ninguém andar, eu vou dar uma voltinha na bicicleta dele. Aí ele vai lá, pega a bicicleta e sobe no mapa. Vai dar aquela volta. E o cara desesperado, minha bicicleta, tô pagando ainda. Aí o cara vai, tá aqui a bicicleta, só peguei para dar uma voltinha. Filho da p... E aí, nesse caso, tem furto? O que vocês acham? Tá ali, né? Não tem, porque não tem o quê? O chamado animus furandi. Animus furandi. Vem do latim furis, que significa furto. Animus furandi, vem de furis, que significa furto. Ele não tem a intenção de se assenhorar do bem. Então, não é crime. Não é crime de furto. Agora, é claro, para que não seja crime, tem que ter algumas condições. Então, eu coloquei ali, olha, é o indiferente penal, mas tem que haver uma restituição rápida. E essa restituição tem que ser efetiva. Estou lá andando com a bicicleta do outro de 10 mil reais, a polícia para. Aqui, essa bicicleta aqui é do fulano, ele está lá na delegacia fazendo, você está preso. Eu ia te devolver. Não cola. É crime. Vai responder pelo crime. Porque não houve a restituição efetiva. Então, fim exclusivo de uso, e tem que haver restituição sem dano. Não adianta eu chegar lá, pegar a bicicleta de 10 mil reais e devolver um emaranhado de ferro, tudo quebrado, arrebentado. Eu vou responder pelo furto, porque houve dano. E também alguns autores falam, tem que devolver a coisa na sua integralidade, na sua inteireza. Vou pegar lá, vou devolver só o cilindro, cara. Foi mal, meu irmão, o que sobrou da bicicleta foi isso aqui. Aí é óbvio que o sujeito responde pelo crime. E o que seria roubo de uso? Roubo de uso, o cara dá um soco no outro para pegar a bicicleta para andar e falar que depois vai devolver. Nesse caso, cola?
não cola, não é? Não vai colar, porque não existe roubo de uso. É roubo do 157, pronto. E qual a diferença? É que o roubo tem violência ou grave ameaça. Aqui eu botei aqui no slide o caso da subtração de cadáver e a violação de sepultura, né? Sendo a coisa subtraída, cadáver ou objetos retirados das sepulturas, não se aplicam os 55. É o que eu falei para vocês. Aí você tem o 210 e o 211. E agora, não, tem mais uma aqui, ó. Peculato, essa aqui é boa. O que é o peculato, queridos? O peculato, existem várias modalidades de peculato. Tem o peculato apropriação, tem o peculato desvio, e nós temos também o chamado peculato furto, que é o quê? É o que o funcionário público subtrai um bem da administração pública se valendo das facilidades que são inerentes ao cargo. Não é? Então, vamos imaginar lá, né? O funcionário público, ele tem um crachá, ele pode entrar a hora que ele quiser na administração pública, não é? Então, ele tem facilidade de se locomover lá dentro, não é? Então, o que ele faz? Ele vai lá, né? Viu que o colega do lado, não é? Ganhou lá um MacBook para trabalhar, não é? E ele olha e fala assim, né? Satanás fala com ele, tá vendo aquele Facebook? Ele pode ser seu. Né? E aí ele acredita na voz de Satanás, né? Vai lá, pega o MacBook e leva para casa. Está praticando um crime de peculato, que a pena é de 2 a 12 anos, muito maior do que propriamente a do furto. Só que aqui, né, o parágrafo 1º aplica-se a mesma pena ao funcionário público que, embora não tenha na posse de dinheiro, valor, bem, subtrai ou concorre para a subtração, valendo-se da facilidade que lhe é dada em razão do cargo. Isso aqui derruba, mais derruba muito. Isso derruba mais do que o Júnior Baiano. Isso derruba mais que o Júnior Baiano jogando contra o Vasco. Tá? Como é que a coisa funciona aqui? Vamos lá. O funcionário público, como ele pode entrar e sair sem ser revistado, não é? Ele tem acesso livre em qualquer repartição da administração pública, ele foi lá e pegou o objeto e levou para ele. O crime aqui é peculato. Mas vamos imaginar que esse funcionário público, não é? Na madrugada, na calada da noite, pula o muro da prefeitura às escondidas, quebra a parede, a porta dos fundos, vai lá e pega o objeto e leva embora. Nesse caso é furto ou peculato? Furto. Furto, porque a função dele não facilitou em nada. Ele entrou como um ladrão comum. Certo? Muito bem. Agora é que o bicho vai pegar. Eu sou funcionário público e eu chego pro Tonhão e falo assim, Tonhão, a parada é a seguinte, tem uma máquina de xerox chupetinha parada lá na prefeitura. Eu vou dar um caô. Eu vou falar que eu vou levar para consertar. Você vai no dia lá com aquele seu Fiorino que você tem, cai nos pedaços, me ajuda a carregar porque ela é pesada e nós vamos levar ela, vamos vender e vamos rachar a grana. No caso, obviamente, Tonhão sabe que eu sou funcionário público, né?
E assim a gente faz. Eu respondo por peculato, não é isso? E o Tonhão responde por quê? Furto qualificado. Peculato também, Peculato também. Peculato também. Peculato também. porque é elementar do crime. Elementar do crime. Muito bem. O artigo 30 do Código Penal diz que as condições pessoais, quando elementares do crime, se comunicam ao partícipe ou coautor. Mas ele tem que saber dessa condição pessoal. Ele tem que saber que o cara é funcionário público. Então, olha a peninha dele aí, ó, que seria de 1 a 5 aí, ó. 2 a 12. Não é? Agora, se o Tonhão não soubesse que eu sou funcionário público, aí o Tonhão responderia por furto. Não é? Porque nós não trabalhamos a responsabilidade penal objetiva, que verifica somente uma relação de causa e efeito. Trabalhamos uma relação, uma responsabilidade penal subjetiva, que a questão tem que entrar na esfera de conhecimento, né, do autor do crime. Tomem cuidado com isso, tá? Vamos falar agora aqui de furto qualificado. Quem já teve o desprazer de chegar em casa e ver uma cena dessa aí, ó, uma janela ou uma porta arrebentada, não é? Furto qualificado. A pena de reclusão de 2 a 8, se o crime é cometido com destruição, rompimento ou obstáculo à subtração da coisa. Né? Queridos, prestem muita atenção aqui. Quando o sujeito quebra uma parede, quebra uma porta, quebra uma janela para subtrair um bem, isso demonstra a maior reprovação da conduta do agente. É óbvio que a pena tem que ser maior. Né? Mas aí, vem aqui, ó. Você não pode confundir destruição ou rompimento de obstáculo à subtração à coisa com a própria coisa. Como assim, Ricardo? Vamos lá. Queridos, eu estou vendo um carro estacionado na rua e eu olhei assim, pelo vidro do carro, tinha uma carteira em cima do banco. Eu quebro o vidro e pego a carteira. Eu posso aplicar essa qualificadora aí? Pode. Pode. Você queria pegar a carteira? Pode. Sim, pode. Agora, vamos imaginar que eu quebro o vidro, abro a porta, faço a ligação direta no carro e sumo com o carro. Posso colocar essa qualificadora? Não. Não. Porque agora não quebrei o obstáculo à subtração, eu quebrei foi a própria coisa. Não é? Então, tomem cuidado com isso aí. Aqui é o cara que vai quebrar o cadeado, né, para pegar o objeto que está dentro da casa, né, que vai quebrar. Tem aí o exemplo, a imagem ilustrativa para vocês aí. Tá bom? Vamos lá. Mais um exemplo aqui de furto qualificado. Abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Deixa eu só ver se eu fragmentei em slides o inciso 2. Ah, tá. Beleza. Primeiro é o abuso de confiança. Queridos, por que você botou aí, Ricardo, a figurinha da secretária doméstica aí, né? Na verdade, é uma figura ilustrativa que representa qualquer pessoa que você tenha total confiança e ele abusa dessa confiança. Então, é aquela pessoa que você deixa a chave da sua casa nas mãos dela. Né? É aquela pessoa que tem a chave do seu escritório, que você confia plenamente. E ela vai e quebra essa confiança, subtraindo o bem. Né? O furto é qualificado. Também pode acontecer,
a seguinte situação, caindo um problema para você assim, né? Fulano contratou uma secretária doméstica e no mesmo dia entregou as chaves da casa para ela. E aquele dia ela pegou e subtraiu um bem. Eu posso falar que houve abuso de confiança? O que vocês acham? Não. Acho que sim. Não. Eu acho que sim. Por que não? Não. Porque, Não, veja bem... confiar a pessoa que você conheceu no mesmo dia? Exato. Como é que você confia na pessoa agora? Acabou de conhecer e já confia? Pô, tu é bom mesmo, hein? Então aqui o que acontece? Você não tem. Aqui não é a questão do trabalho, da função que a pessoa faz. É da efetiva confiança mesmo. Não é? Então, tome cuidado com relação a isso aí. A segunda, também no inciso 2, é ou mediante fraude, escalada ou destreza. Queridos, o que é o furto mediante fraude? O furto mediante fraude, eu vou falar muito melhor de fraude quando eu falar no estelionato, mas nós já vamos fazer essa diferenciação aqui mesmo. Fraude é a farsa, a mentira. Então o sujeito ele coloca uma roupa de carteiro, não é? Chega lá na sua casa, correio, pode receber aqui? Ah, tá bom, tá lá recebendo, não é? Aí ele fala assim, minha senhora, você não pode ver um copo d'água para mim, não? Ah, sim. A pessoa entra, vai pegar um copo d'água, quando volta o carteiro não está mais. Não é? E ele não está mais, e também não está seu aparelho de som, a sua televisão, enfim, levou algum objeto com ele, a carteira que estava na mesa. Né? Aí você tem um furto mediante fraude. Não confundir com o estelionato. Não confundir o 151. Parágrafo 4º. Espera aí. Parágrafo 4º, inciso 2, perdão. Inciso 2, que é o furto. Furto mediante fraude. Não confundir, pelo amor de Deus, não é? Não confundir com o estelionato. Do 171 do CP. Porque no estelionato, eu uso a fraude para convencer uma pessoa a me dar o bem. Como assim, Ricardo? Eu chego lá, né? Chego para você e falo assim, pô, rapaz, aí, vim aqui comprar esse livro que você falou que estava vendendo. Quanto que você quer? Eu quero R$200. Ah, tá bom. Aí o cara pega um cheque que não é dele, né? Ou um cheque dele de uma conta já encerrada, por exemplo, que ele sabe que não tem fundo, dá isso para você, você acredita e você mesmo entrega o bem. Então, olha, no estelionato, eu engano ele, eu engano a vítima para ele me entregar o bem. No furto mediante fraude, eu engano a vítima para poder subtrair o bem. Vamos fazer uma brincadeirinha? Vamos lá. Né? O sujeito entra na loja e fala assim, parceiro, eu queria dar uma olhada nas cuecas, eu quero comprar cueca. Aí, tá bom, qual é a marca que o senhor gosta? Eu gosto da Zorba. Então tá bom. Tem essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. Vou experimentar essas 40 aqui. Aí ele entra, né? Vai lá. E ele sai, joga um monte de cueca, não gostei de nenhuma e vai embora. Lembrando, levando consigo umas 3, 4 cuecas no corpo lá, né? Isso é o quê? Isso é um furto mediante fraude ou é um estelionato? Furto mediante fraude. Por quê? Mediante fraude.
Por quê? Porque você não entregou nada em recompensa àquele bem. Ele subtraiu o bem sem que a pessoa Não ofereceu meio de percebesse. pagamento. Vamos lá, tá quase. Podemos melhorar, né? Ele usou a fraude, a farsa, para driblar a vigilância do A vendedor e vigilância. trair o bem. Concorda? Concordo. Agora vamos lá. Segunda hipótese. Eu chego lá e falo assim: fala, Zequinha, como é que você tá? Ricardo. Interior tem muito disso, né? Eu sou aqui do interior, vocês também vão entender o que eu tô falando. Pô, cara, aqui, será que eu não podia levar uns cuecas aqui para experimentar em casa? Não, aí depois eu acerto contigo? Pode, parceiro, pode sim, pega aí. O cara vai, dá lá, pega 10 cuecas lá, não é? E tchau. Nunca mais volta. Você tem um furto mediante fraude ou um estelionato? No estelionato. Estelionato. Ele tem o Porque agora consentimento da vítima, né? você teve um comportamento da vítima. Você, através da lábia, fez com que ele te entregasse o bem. Não é? Vamos fazer um outro exemplo? Então, vamos lá. Eu fui lá numa concessionária, né? Aí eu fui numa concessionária. Aí cheguei lá na concessionária e falei o seguinte, ó, parceiro, eu queria fazer um test drive no Ford Focus. Pô, meu irmão, vamos sim, é agora. Não é? Peraí que eu vou chamar o vendedor para ir com você. Aí o vendedor vai, tadinho, doido que vai faturar uma comissão gorda, né? E ele tá lá dirigindo o carro, falando para você como é que funciona. Aí o sujeito chega e fala assim, né? Parceiro, encosta aqui no posto de gasolina que eu tô com uma sede de comprar uma água ali. Ah, não, tá bom. Aí tu vira para ele e fala assim, aqui, você se importa de comprar ali 2 águas, uma para mim e para você? Ah, sim, tranquilo. O vendedor vai, entra na loja de conveniência, quando volta, tá ele a água e cadê o carro? Sumiu. O sujeito pegou o carro e foi embora. Furto mediante fraude ou estelionato? Furto mediante fraude. Furto. É estranho, hein? A concessionária não deu a chance para ele. Deu consentimento, E aí? Vou dar um outro exemplo, sem dar resposta. Pô, meu irmão, aqui, eu queria fazer um test drive no Ford Fusion. Ah, chega de Ford Fusion, né? No Mustang. Quero fazer um test drive no Mustang. Pô, meu irmão, tá aqui a chave, pode ir lá. Vai alguém comigo? Não, pode ir você. Depois você traz o carro aí. Aí tu pega aí. Vai embora do Mustang. Vai curtir a vida doidado. Né? E aí? Nesse caso é um estelionato ou é um furto mediante fraude? Estelionato, né? Que houve consentimento. Sim. Não é consentimento, não é a palavra certa. Né? Eu vou dizer para vocês nunca mais errarem. Uma coisa é você ter a posse vigiada e outra coisa é ter a posse desvigiada. Bota isso na cabeça. Posse vigiada. Eu estou aqui dirigindo, mas o vendedor da loja está do meu lado. Não é? Eu estou dentro da cabine, botando as cuecas, e o vendedor está ali fora. E aí, tá boa? Ficou boa? Quer que eu dê uma olhada? Não é? Quando você tem a posse vigiada e o sujeito tem que driblar a vigilância para subtrair o bem, é furto. Agora, posse desvigiada. Toma aqui, meu filho, o carro, vai lá fazer o teste. Pode levar as cuequinhas, experimenta em casa, depois volta aqui e acerta. Aí já é estelionato. Se errar, vai ser bobeira, porque com essa dica, parceiro, só se eu te der, né, na hora da prova, uma mariolazinha
né? Porque não tem como você errar. Aí depois vem aqui, ó, mediante fralda, escalada ou destreza. Queridos, o que que é destreza? Olha o danadinho aqui, ó. Ó. Olha o danadinho. Nessa coisa aqui, ó. Ó. Olha o que ele está fazendo, ó. A moça nem sabe o que está acontecendo, tadinha. Ela está olhando ao longe. E ele está ali, ó, sem que ela note. Olha o mão leve. Destreza é um mão leve. É aquele cara que furta a sua meia sem tirar o seu sapato. É o cara que furta a sua meia sem tirar o seu sapato. É uma habilidade incomum. É o chamado punga. Já ouviram falar na punga? Sabe o que é punga? Não, não conheço isso. Punga. Punga é... Perdão. Punga é a destreza. O que é a punga, Ricardo? Queridos, punguista é aquele que faz a punga, é aquele que pega a mão, tira a carteira do seu bolso e você não percebe. É incrível. A habilidade que o cara tem. O cara tá ali, ó, ele abre a mochila, a bolsa, tira o dinheiro, vai embora e, cara, já era. A punga é destreza, que é o quê? O furto qualificado. Você não pode confundir com a trombada. Trombada. Já ouviu falar de trombadinha? Trombadinha vocês conhecem. Vocês não costumam ir na Uruguaiana, não, gente? Vocês não querem ter uma aula prática de punga e trombadinha, não? De trombada eu já tive aula. Dá uma andadinha no Mercadão de Madureira, vai ali na 25 de março, vocês vão aprender isso tudo, né? A trombada é o seguinte, tu tá andando, o cara, desculpa aí, ainda pede desculpa. Desculpa aí, foi mal. Ah, tá bom. Aí daqui a pouco você vai andando, cadê meu relógio? Cadê a minha carteira? Cadê o meu piercing? Cadê minha dentadura? Cadê minha roupa? O cara deixa você lisinho. Né? E você não percebe. Essa trombada não é o furto, tá? Com destreza, não. Essa trombada aqui é roubo, é 157. Porque aí tem violência. Tá bom? Então, a trombada ou trombadinha, roubo. Punga, destreza, furto. E temos essa aqui imagem bastante peculiar de um sujeito que ficou agarrado aqui. Ele achou que ele ia conseguir passar ali para praticar o furto e ficou agarrado. Isso costuma acontecer, tá? Escalada. O que é escalada? Escalada é um meio incomum de se chegar a algum lugar. Tá? Não é necessariamente o cara fazer igual o que o Homem-Aranha faz, né? Aquilo também. Mas a